Graça e paz, amados professores. Eu sou o professor Daniel, da classe de jovens, e nós estamos aqui hoje para dar uma conversadinha, né, algumas ideias e algumas dicas a respeito da lição de número 8. Que a lição de número 8 ela trata de um assunto muito especial, é muito bom mesmo, que eu acho um assunto interessantíssimo, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse tema, tá, ele é um tema que está presente nos evangelhos, tá, e então de uma forma que nós podemos, dependendo do evangelista que o narra, né, tirarmos algumas conclusões mais completas e etc. Tá? Nós temos alguns objetivos nessa lição, que são todos nós, como professores, se nós executarmos estes objetivos e conseguirmos cumpri-los, nós vamos ter a nossa lição como uma lição muito jóia, ok, tá? Eu vou passar para vocês os 3 objetivos, tá? Primeiro deles, apresentar a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém, apresentar a entrada de Jesus. Se nós conseguirmos comunicar isso aos nossos alunos, né, apresentar a entrada de Jesus em Jerusalém, a gente cumpre o primeiro objetivo. O segundo deles é fazer com que os alunos saiam da nossa sala, da nossa classe, neste dia, sabendo que a entrada de Jesus em Jerusalém foi um cumprimento profético, de uma profecia messiânica, tá? Bastante relatada. E o terceiro tópico, explicar como Jesus foi recebido como rei messiânico em Jerusalém. Então, assim, se a gente conseguir cumprir com esses 3 objetivos, a nossa lição será uma lição completa, certo? Até porque uma das questões relacionadas à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a questão de nós termos para os nossos alunos uma aplicação pessoal. Eu não consegui ver, pessoal, uma forma assim de nós fazermos alguma coisa mais dinâmica referente a isso, porque essa lição é uma lição de aplicação pessoal. Então, assim, ó, o exemplo que Jesus dá a nós aqui, revelando mais uma forma, né, o seu reino a nós, nessa parte da entrada triunfal, ela vem a ser encaixada nos nossos corações de maneira que, se nós como professores conseguimos fazer com que vamos dizer assim, o cerne dessa lição esteja no coração de cada um dos nossos alunos, gente, isso é demais. Sabe por quê? Porque nós estamos lecionando para futuros líderes, para pessoas que serão os futuros pastores, muitos deles até já iniciaram-se na liderança, na igreja, já exercem a função. Então, se eles tiverem esse objetivo, pessoal, e conseguirem colocar-se no modelo que Jesus deixa para nós aqui na entrada triunfal, gente, vai ser muito legal, tá? A primeira coisa que eu gostaria de começar a ver com vocês é que, assim, ó, a expectativa da entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vamos falar aos nossos alunos uma coisa que eu acho legal, interessante de a gente compartilhar com eles, é a seguinte: os discípulos ainda pensavam que Jesus seria aquele rei que libertaria a Judéia ou Israel do domínio romano. E estavam vendo, acompanhando Jesus há algum tempo e viram que Jesus estava mostrando o seu reino de uma outra forma. E ele foi mostrando amor, mostrando tantas outras coisas. E aqui, mais uma vez, Jesus tem uma lição para revelar aos seus discípulos e também às pessoas que estão à sua volta. Então, muitos deles estavam aguardando aquele Jesus guerreiro, aquele Jesus que derrubasse o domínio romano. Porém, a gente começa a ver o quê? Que Jesus mostrou uma coisa completamente diferente para eles nisso. Até porque muitos deles imaginavam, opa, Jesus vai vir até Jerusalém, vai chegar lá e de repente ele vai fazer um milagre lá. Vai acontecer uma coisa diferente lá em Jerusalém e o domínio romano de repente vai sair. Muitos deles pensavam. Mas não era bem isso que Jesus queria. Jesus queria mostrar o seu reino de uma forma
humilde, um prisma diferente daqueles em que as pessoas estavam acostumadas, tá? Olha só, muitos deles estavam andando com Jesus. Isso eu acho interessante de você compartilhar com os alunos. Andavam com Jesus, estavam com Jesus, porém ainda não haviam compreendido o objetivo real da missão de Jesus aqui na Terra, certo? Olha só, a gente começa a olhar para essa entrada triunfal de Jesus, a forma como o evangelista Mateus ele narra, ele vai narrar a entrada de Jesus assim como se fosse a entrada de um rei, daqueles reis terrenos em que eles estavam acostumados, pois eles estavam acostumados com comitivas, eles estavam acostumados com entradas reais, o povo sabia disso, porque sempre, como Israel viveram uma monarquia durante muito tempo e agora sob domínio romano também não deixava de ser, a gente vai ver que o povo estava acostumado com o que era entradas de rei, entrada de gente importante que sempre tinha pompa, sempre tinha honra para aqueles que estavam entrando. E olha só, pessoal, só que Jesus havia anunciado que ele entraria em Jerusalém, iria a Jerusalém para morrer por eles, que ele ali entregaria a sua vida, ele anunciou tudo antes, tá? E os discípulos, muitos, quem sabe, não estavam entendendo bem ao certo qual seria o final daquela jornada, né? Como nós podemos ver ainda com o decorrer do tempo, a gente vai ver que ainda alguns discípulos estavam meio perdidos, só foram se encontrar depois que Jesus ressuscita, que Jesus volta e dá a eles as instruções, mas ainda nesse momento a gente vai perceber que Jesus fez com os seus discípulos um planejamento para essa entrada. Jesus ali na cidade de Betfagé, que é uma cidade, na época não se sabe bem ao certo, mas provavelmente é uma província bem próxima ali de Jerusalém, não muito longe, tá? No Monte das Oliveiras vai dizer algumas referências, tá? Então, ao certo, eles não sabem bem o local, né? Mas assim, ó, Jesus, ele vai dizer a 2 de seus discípulos que eles fossem, né, à aldeia que estava próximo a eles e encontrariam uma jumenta presa a um jumentinho. E ele pediu, desprende e trazemos. Somente Mateus, isso é importante a gente relatar para a nossa classe, que somente Mateus vai falar a respeito de ter uma jumenta com um jumentinho. Tá? O evangelista Marcos, Lucas não vão falar a respeito disso, até porque a gente entende por aqui que Jesus ele vai montar no jumentinho, porque o jumentinho ele nunca tinha sido montado. Então é uma coisa assim para ver, gente, a humildade de Jesus, o porquê de Jesus e mandar então seus discípulos escolher o jumentinho para trazer para ele. Isso é uma coisa interessante. Se você puder pesquisar bastante sobre este assunto, tá, para enriquecer a sua aula, é interessante. Porque assim, ó, o jumento, ele era um meio de locomoção, de carga, popular em Israel durante muitos e muitos séculos. E o jumento, ele era um animal, vamos dizer assim, relacionado a ser pacífico, a ser mais assim, manso, relacionado a esse tipo de coisa. E os reis, geralmente, o que os reis, para mostrar poder, para mostrar força, eles usavam o quê? Grandes cavalos garbosos. E então, tipo, Jesus ele vai e escolhe o jumentinho, que era nada mais, nada menos do que o veículo do povo, aquilo que o povo mais usava, aquilo que o povo estava acostumado, aquelas pessoas que eram simples como ele, eram acostumados com o jumento. E ele vai e monta então naquele jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, tá? E aí, pessoal, tudo dá a entender que Jesus conhecia o dono dos animais, pois ele disse, se perguntarem o que é que vocês estão fazendo, vocês vão dizer, ó, o Senhor precisa dele. E, segundo a palavra de Jesus, aquela pessoa que era o dono dos animais liberaria os animais, certo? Para que ele pudesse usar, né? Olha só, o que a gente consegue compreender disso aqui? A humildade de Jesus. Isso aqui a gente pode chegar para os nossos alunos e dizer para eles o seguinte, para a nossa classe lá no dia, olha,
Se fosse para você, você é uma pessoa importante, você aceitaria? O que você ia preferir? Com certeza, nós como seres humanos, os nossos alunos, eles iam preferir montar num cavalo, montar naquilo que tem mais imponência, porque aparentemente o jumento é um animal que às vezes a gente conhece por pouca inteligência, por isso ou por aquilo, por tantas coisas às vezes negativas. Mas foi esse que Jesus escolheu, porque Jesus trabalha desse jeito. Nós, quem sabe, quereríamos o cavalo, mas Jesus escolhe o jumento. Aquilo que era mais simples, para demonstrar o quê? A sua humildade, para mostrar que o reino dele não era como o reino da terra, como os reinos por aí que as pessoas conheciam. Como é que o governo romano da época se apresentava? Quando eles tinham que fazer alguma coisa, era com cavalos, era com força, com carros, com, vamos dizer assim, aquilo que demonstrasse poder e autoridade, para que as pessoas ficassem boquiabertas com aquilo que estavam vendo. Mas com Jesus era diferente, pessoal. Com Jesus, ele escolhe aquilo que parecia ser mais simples e insignificante, aquilo que o povo às vezes desprezava, para fazer a sua entrada triunfal. Em vista disso, fica uma pergunta no ar. O que é que nós queremos exibir? O que é que nós queremos mostrar na nossa vida cristã? Será que a gente quer mostrar alguma coisa que não é? Ou será que é exemplo de Jesus? A gente tem que demonstrar a humildade e a simplicidade. Vamos tentar ensinar os nossos jovens nesse caminho. Uma coisa é bem certa, e eu sempre falo aqui, quando gravo essas aulas, eu digo sempre, pessoal, uma palavra que nós falamos, um ensino que nós damos aos nossos jovens de hoje, pode mudá-los para sempre, pode mudar que a nossa geração vindoura seja uma geração de pessoas humildes, de pessoas submissas à vontade de Deus e aos seus líderes, viu? Às vezes através de uma palavra nossa, certo? Olha, a segunda coisa que nós vamos analisar nessa lição como ponto importante é o relacionamento entre a entrada triunfal de Jesus e o cumprimento das profecias. Tá? Foram muitas as profecias relacionadas a Jesus e ele as cumpriu. Inclusive essa, tá? de que o jumento estava ali preso a uma jumenta, tá? É o que Mateus vai relatar. E uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o profeta Zacarias, ele vai profetizar a respeito desse caso, de que o rei vem entrando num jumentinho novo. Então, pessoal, às vezes, segundo algumas fontes, é por causa disso que Lucas e Marcos não citam a jumenta em si, que seria a mãe do animalzinho, mas apenas Mateus cita para mostrar o cumprimento real da profecia de que aquele jumentinho nunca tinha sido montado e cumprir literalmente a profecia do profeta Zacarias. Até porque uma coisa que eu vos chamo a atenção é que se você observar como Mateus vai tratar de Jesus, ele sempre vai relacionar a profecia ao fato que está acontecendo. Então ele vai dizer assim como foi escrito pelo profeta, ou assim como está escrito pelo profeta. Então ele vai usar essas expressões para mostrar que Jesus estava cumprindo as profecias relacionadas a ele. Então, pessoal, isso é interessante nós comentarmos com os nossos alunos, até porque surgem polêmicas, surgem perguntas, muitos dos nossos alunos se interessam nessa questão e vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Olha só, muitas pessoas, até como eu comecei falando, até como os próprios discípulos de Jesus, quem sabe se decepcionaram com a humildade de Jesus, a maneira como Jesus era pacífico, porque imaginavam que Jesus vinha derrubar todo aquele sistema de governo. E muitas pessoas daqueles que seguiam Jesus também se decepcionaram porque pensavam que Jesus vinha para revolucionar o mundo de então. E não foi isso que aconteceu, pessoal. Jesus mostrou que o reino dele era um reino
diferente, não era pela espada, não era derramamento de sangue, mas sim, era um reinado de humildade, de mansidão, de paz, diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. E era aquilo que as pessoas precisavam. Tanto é que uma das figuras de Jesus ter entrado em um jumento em Jerusalém é porque o jumento era um animal que simbolizava paz. O cavalo representava guerra, força. O jumento representava mansidão, paz, tranquilidade. E vem a revelar uma das faces do reino de Deus para aquelas pessoas, certo? E então, ainda fechando esse tópico, os discípulos que foram enviados lá para buscar os animais para Jesus, eles obedeceram a ordem do mestre rigorosamente. Isso aqui é interessante, pessoal. Interessante para nós passarmos para os nossos jovens. Visto que muitos, às vezes, com tantas ideias, com tantas coisas, às vezes vão ao contrário daquilo que nos é orientado pela nossa liderança, né? Pela palavra de Deus. A obediência deles foi estrita, eles não tentaram mudar planos, não tentaram reforçar nada, não tentaram dar jeitinho em lugar nenhum. Mas simplesmente Jesus disse, vocês façam isso, isso e isso. E eles assim o fizeram. Então, pessoal, tudo deu certo, o cumprimento da profecia se cumpriu corretamente. Tá? Então isso é importante nós mostrarmos para os nossos alunos o quão importante nós estarmos na visão da nossa liderança, dos nossos pastores, dos que nos lideram, tá? Estarmos juntos com eles, reforçando a visão, ajudando naquela visão, e assim a obra de Deus, ela é feita de uma forma linda, maravilhosa, e ela se engrena quando nós estamos, vamos dizer assim, engrenados com a nossa liderança, não distorcendo, não voltando, mas fazendo aquilo que nos é falado, aquilo que nos é orientado. Nós sabemos que os nossos jovens, na maneira como eles estão, hoje é este momento de nós conversarmos com eles e colocarmos essa visão na mente deles, no coração deles, né, através da palavra do Senhor. Tá? Pessoal, o terceiro tópico da nossa lição tem algumas coisas bem interessantes. Ele vai mostrar Jesus sendo recebido como rei messiânico. Até porque Jesus ele vem entrando, eu fico às vezes imaginando, eu creio que você também, se você abraça essa lição e se envolve com ela, você vai ficar imaginando Jesus entrando em Jerusalém. Tá? E foi uma entrada repentina, causou um alvoroço, porque muitos conheciam Jesus. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus até então ele tinha um foco dele de milagre. Você vai ver Jesus trabalhando na Galileia, você vai ver Jesus em Samaria, você vai ver Jesus em lugares longe de Jerusalém, que era a capital religiosa, a capital civil de Israel, na época da Judéia, era Jerusalém. Então a gente vai ver Jesus trabalhando em outros lugares. E ele vai para Jerusalém bem naqueles dias, e você vai ver Jesus então montado no jumentinho entrando naquela cidade. São coisas assim que tão interessantes, porque até então as pessoas viam Jesus ir no barco com seus discípulos, andar a pé por grandes distâncias, e isso atrai uma multidão muito grande, tá, gente? Assim, de milhares de pessoas, segundo algumas fontes históricas, tá? Não pouca gente, não uma multidão de 500, 600 pessoas, não, muito mais do que isso, muito mais, tá? Chegando à casa dos milhares de pessoas que vinham encontrar com Jesus, estar no caminho enquanto ele passava montado naquele jumentinho. Olha bem, o que isso quer dizer para nós? Eu acho muito interessante a questão do seguinte: a entrada de Jesus em Jerusalém, ela também nos mostra que assim como Jesus era da descendência de Davi, e todos os reis, ao serem coroados, eles também faziam a sua passeata, entravam, a exemplo de Salomão, filho de Davi. Se você olhar, você vai ver que Salomão montou uma das jumentas que era de Davi, seu pai. Se você voltar lá no Antigo Testamento, 1 Reis, tá? Você vai ver ele entrando com uma das jumentas do seu pai. E Jesus foi aclamado pelas multidões
como filho de Davi. Quando chegaram para Jesus e disseram, Jesus, filho de Davi, ou filho de Davi. Então, para provar isso, né, Jesus vai entrando como se fosse um rei, mostrando o seu reino, que não era um reino daqui, mas ele entra montado num jumento, assim como os reis entrariam montados em cavalos, o exemplo de Salomão que entrou montado também numa jumenta. Tá, pessoal? E olha só, eu fico maravilhado com o exemplo que Jesus dá. Ele era um rei humilde. E quem era o séquito que estava ali, os seus súditos? Os súditos de Jesus, isso vale a pena você lembrar e passar a sua classe também, não eram de pessoas, os nobres, uma nobreza, alto poder aquisitivo, não. Os que estavam ali com ele eram pessoas simples, eram pessoas, quem sabe, da classe mais humilde de Jerusalém ou de outros lugares que estavam ali, pois visto que a Páscoa já estava próxima. Eram pessoas que não colocaram bandeiras muito grandes, estandartes. A exemplo do que a gente vê hoje, quando um presidente, quando um rei, uma rainha do seu determinado país ele vai passar, todo mundo já se prepara e ficam aquelas multidões na rua e eles vão passando com carros luxuosos e as pessoas aclamam, batem palma, levantam bandeiras, estandartes, existem faixas e tantas outras coisas para honrar aquela pessoa, saudando aquela pessoa. Aquelas pessoas que estavam com Jesus estendiam roupas diante dele, quem sabe até a sua roupa, aquela roupa humilde, surradinha, simples que eles tinham, eles vão estendendo no caminho. Eles pegam aquelas folhas que estavam por ali, né? Folhas das árvores que estavam na volta, não eram plantas caras, compradas em locais de luxo, caras, não. Eram plantas que eles iam encontrando, visto que havia muitas daquelas árvores por ali, eles iam arrancando de onde estavam para saudar a Jesus, dando aquilo que eles tinham. Porque Jesus também estava mostrando para eles aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, a sua essência, na humildade. Pois Jesus tinha poder de tudo, podia fazer tudo, mas ele demonstrou para aquela gente o que ele era e o que ele estava vindo, o que ele estava pregando, o que ele estava falando, se concretizava ali. Ele continuava trazendo a humildade como um foco, que o seu reino é um reino. Não para os orgulhosos, não para aqueles que se acham que são, mas aqueles que não são. Mas que, por Deus, eles estão sendo galardoados, por Deus eles são honrados. E foi isso que Jesus Cristo mostrou. Tá, pessoal? Uma coisa assim, ó, eles clamavam Hosana, Hosana, uma expressão que quer dizer salva-nos, salva-nos. Imagina que enquanto pessoas estavam ali aclamando Jesus como um rei, faz nos lembrar que eles aclamavam os religiosos que já não gostavam de Jesus e não viam uma ocasião, uma hora para poder apanhá-lo em alguma coisa. Aqueles que ali estavam olhavam aquilo com muito furor, porque muitas vezes eles diziam que Jesus era um blasfemo, que Jesus falou coisas que não deveria ter falado. Eles tentavam apanhar Jesus em suas próprias palavras, porém aquela multidão aclamava Jesus. Aquela multidão falava e dizia, bendito o que vem em nome do Senhor. Alguns não o conheciam, como a Bíblia mesmo mostra aqui, e diziam, quem é este? Quem é esse homem que vem montado num jumento? Quem é? Muitos olhavam, o rei não vem montado em jumento, mas quem é esse aí? Está sendo aclamado, mas vem montado no jumento, não vem em algo diferente. Não. Aí uns diziam, este é Jesus, profeta. Este é Jesus, profeta. Olha só, muitos conheciam e estavam vendo o que ele estava cumprindo. Gente, tudo isso é profundo para nós. É maravilhoso. Gente, vamos tentar colocar dentro dos nossos jovens essa essência da humildade de Jesus. Ninguém é mais do que ninguém. Nós não somos mais do que ninguém.
Ele é tudo. Se Ele fez isso, por que nós muitas vezes queremos ser mais? Mais do que o próximo, mais do que o irmão que está ao nosso lado. Nós não somos. Ele é tudo, Jesus é tudo para nós. E Ele deixou o exemplo registrado. Tá? Muitas pessoas gostam de ser aclamadas, gostam de ser bajuladas, gostam que os outros o elogiem sempre. Sim, isso é bom, é essencial. Mas nem sempre isto vai ser certo para nós. Você pode ver, aquela multidão aclamou Jesus ali. Daqui a alguns dias passados, foi a mesma multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o, que trocaram ele por Barrabás, que era um criminoso salteador. Foi a mesma multidão que coloca Jesus na cruz. A mesma que o aclama hoje, amanhã o condena. Então, olha só, é um perigo, gente, quando nós gostamos muito de bajulações. A gente pode trazer isso para os nossos jovens enquanto eles ainda estão aprendendo sobre nós nos colocarmos no nosso lugar, honrarmos a Deus sempre e em tudo darmos a honra a quem merece a honra, a glória, que é o Senhor. Quando alguém aplaude, quando alguém elogia, quando alguém fala alguma coisa, nós honrarmos ao Senhor e darmos glórias a Ele por tudo. Porque às vezes nós vamos querer para nós, tem pessoas que adoram serem bajuladas, gostam muito que os outros batam palmas para ele. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas têm que aparecer. As pessoas são ensinadas a aparecerem, a estarem sempre nos holofotes. Jesus mostrou diferente. Tudo que ele fazia ia ao contrário dos sistemas da época. Ele mostrou que o reino dele ia na contramão do reino deste mundo, por isso que o reino de Deus era diferente do reino que os demais conheciam. Certo, minha gente? Olha bem, eu volto a falar sobre as autoridades que estavam ali, para concluir. Eles viam agora Jesus como uma figura muito perigosa, porque as multidões o aclamavam, e eles não viam a hora, então, de acabarem com tudo aquilo, de terminarem com aquele Messias. Vamos dizer assim que Jesus agora é uma espécie de figura popular entre o povo, e os sacerdotes e os maiorais da época não viam aquilo com bons olhos. Tá? E olha bem, o que a gente vai tirar disso de lição? Dali, eles ficaram com muito mais raiva. E foram apressando, nunca mais eles esqueceram quando Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado pela multidão, né? Gente, a gente pode deixar para os nossos alunos como é que nós, professores, para os nossos alunos, como a gente lida com a fama e a popularidade? Às vezes nós somos tentados a isso. Muitos querem, através até dos meios sociais, mídias sociais, ficarem conhecidos. Como lidar com essa situação? Como? Fica uma pergunta para nós deixarmos para os nossos alunos, né? Pessoal, o que a gente pode ver nessa breve aula, pré-aula aqui que nós estamos vendo? O reino de Deus, com humildade e com justiça. Jesus como um rei. Não como um rei igual os que a gente conhece, mas um rei soberano diferente, que traz um reino de mudança, que a sua palavra, o seu reino não terá fim, conforme a nossa lição está demonstrando, do começo ao fim. Gente, que Deus abençoe, tá? Que vocês possam ter uma ótima aula com seus alunos. Tem muito material para se aprofundar sobre essa questão, e é uma questão de aplicação pessoal. Volto a retornar aplicação nas nossas vidas, aplicação na vida dos nossos alunos, e nós seremos crentes melhores. Nós vamos servir a Deus de uma melhor forma, conforme aquilo que Ele deixou para nós. Que Deus os abençoe, em Cristo Jesus.